que é comum encontrarmos em uma empresa? É comum nós encontrarmos processos em uma empresa. É comum nós encontrarmos clientes em uma empresa. Saídas, aquilo que nós processamos para o cliente vira saídas. É comum nós encontrarmos as entradas, os insumos, as informações. E é comum nós encontrarmos fornecedores. Com isso, nós formamos o CIPOC. CIPOC é as iniciais das palavras em inglês suppliers, inputs, process, outputs e customers. Mesmo que você não tenha escrito, é impossível uma empresa sobreviver se ela não tiver processos, clientes, entradas, saídas e fornecedores. É impossível, a menos que essa empresa esteja fechada ou próximo de fechar. Eu me chamo Wellington Castro e quero apresentar para você o que é o CIPOC e como essa ferramenta pode mudar para melhor a gestão do seu negócio. O que é CIPOC? CIPOC é uma ferramenta, uma metodologia de fácil manuseio e aplicação. Porém, a sua utilização possibilita ganhos significativos para uma empresa. A utilização do CIPOC permite descrever os macroprocessos da sua empresa, identificar seus clientes, baseado em sua proposta de valor, definir seus produtos e serviços, estabelecer requisitos para a aquisição de matéria-prima, seja insumos ou informações, e também possibilita ranquear seus fornecedores. A pergunta que devemos responder aqui é: quais processos vamos descrever? Regra importante: não detalhe os processos. Isso quer dizer, não entre no detalhe do processo. Se o processo for produção de martelos, coloque apenas produção de martelos, não detalhe. Exemplo, produzir martelo na caldeira 1, deixar descansar por X horas. Não faça isso. Seja sucinto. Lembre, estamos falando de macros processos. Descreva apenas produção de martelos. Não utilizar muitas etapas do processo. Evite criar muitas etapas do processo. Para isso, questione sempre se esse processo já não está ligado a outro. E se a resposta for, ele está ligado a outro, então elimine, porque ele já foi mencionado anteriormente. Lembre-se, o excesso também é ruim. Quais serão os beneficiados com esse processo? Regra importante: seus produtos ou serviços devem atender seus clientes. E quem são os beneficiados? Quem estamos beneficiando e quem queremos beneficiar. Nessa etapa, você pode se questionar: como posso expandir meu negócio? O exemplo do martelo. Atualmente eu produzo e vendo apenas para revendedores, mas posso expandir para consumidores finais, por meio de vendas na internet e etc. Então, é importante sempre eu pensar no meu cliente atual, mas também projetar novos clientes. E para isso eu preciso estar preparado para atender essas novas demandas. A pergunta que devemos responder é: quais são os produtos ou serviços que devemos entregar? Regra importante: a forma e o meio das entregas devem atender à necessidade dos clientes. O que o cliente recebe? Como o cliente recebe? Por meio de que o cliente recebe? Embalagens personalizadas, separadas individualmente. Eu entrego esse produto ou ele retira esse produto. Enfim, a saída do meu processo, o que sai do meu processo e qual o meio, a forma de saída. 4. Quais são os insumos ou informações que devemos receber para processamento? Regra importante: tais insumos ou informações devem colaborar com o processamento e entrega do produto ou serviço. Aqui neste ponto, aquela lógica por si só se explica. Se entrar porcaria, vai sair porcaria. Então cuide com o que entra na sua empresa. Cuide com o que entra no processo da sua empresa. Isso vale tanto para matéria-primas, insumos, como também para informações. A entrada é um processo de suma importância. 5. A pergunta que devemos responder é: quais são os fornecedores que devemos contratar ou que temos contratado? Regra importante: estabelecer especificações necessárias para receber informações ou insumos. Isso está muito ligado com o que os fornecedores entregam. Quero dizer, avalie os fornecedores, faça testes em seus produtos. Quando falamos de qualidade, utilizamos muito o termo de certificar fornecedores. Para isso, é preciso também ajudá-los. Você precisa especificar quais níveis de qualidade são aceitáveis.
Óbvio, avalie custo do produto, informação, prazo, pagamento, mas avalie principalmente a qualidade do produto. Lembre, sempre que entrar porcaria na sua empresa, vai sair porcaria. Ou você terá que investir muito no processamento desse material para melhorar esse material, para melhorar a qualidade desse material e talvez seja uma economia não tão inteligente. Por isso, sempre que possível, atue no fornecedor, atue na origem. Agora vamos fazer juntos 2 modelos de CIPOC e entender na prática a sua aplicação. Primeiro vamos fazer um CIPOC de produtos e depois vamos fazer um CIPOC de serviços. O que eu quero mostrar aqui é que essa ferramenta, essa metodologia, ela é aplicável tanto para empresas de produtos físicos, como também para empresas de serviços. Eu tenho uma fabriqueta de salgados e doces e quero fazer um CIPOC para ter a visão dos meus macros processos. Eu gosto de iniciar o preenchimento do CIPOC por essa coluna de processos, pela coluna P. Porque uma vez que eu descrevi os meus processos, eu vou pensar na coluna 2 nos clientes, o perfil dos meus clientes, o que eu tenho que entregar para esses clientes, aqui na coluna 3, saídas, depois indo para entrada, ou seja, o que eu preciso receber para processar, para entregar para o meu cliente, e quais são as parcerias, quais são os fornecedores que eu preciso ter para receber produtos, processar produtos, gerar o produto final com valor e entregar para o meu cliente. Então, começamos com a coluna P. Aqui eu estou dizendo o seguinte, eu tenho um processo de produção de salgados assados, e aqui eu tenho um processo de produção de salgados fritos. Também tem um processo de produção de docinhos e também um processo de produção de bolos personalizados. E, por fim, um processo de empacotamento e embalagem. Então, esses são os processos que eu tenho na empresa. E lembra, eu estou escrevendo apenas macro processo, beleza? E agora, eu vou ir para a coluna 2, para falar do perfil do meu cliente. O perfil do meu cliente é um perfil de cliente que vai até o balcão da minha fabriqueta. Então ele vai até o balcão, faz o pedido, retira o produto e consome o produto. Eu também tenho um perfil de cliente que é o cliente de revenda. Esses caras têm vários quiosques aqui na região, onde eu contratei um serviço de motoboy e eu faço a entrega para esses clientes que fazem revenda. E eu também tenho o cliente delivery, que é o cara que vai passar a mão no telefone ou entrar então no meu aplicativo e fazer o pedido. Depois que ele fez o pedido, eu tanto posso entregar para ele o produto, como também ele pode fazer a retirada do produto que ele pediu. Agora nós estamos falando da coluna 3, ou seja, o que eu entrego para esses clientes? Eu entrego e disponibilizo salgados fritos e assados embalados. Por que eu falo aqui que eu entrego e disponibilizo? Porque lembra, eu falei que tem casos onde o cliente retira na loja. Ele retira diretamente na minha fabriqueta. Então, nesse caso, eu apenas disponibilizo. Está aqui na bancada, né, no balcão. Está aqui, obrigado, uma ótima experiência com salgados. E eu também tenho uma modalidade que eu faço a entrega. Então, por isso eu descrevi entrega e disponibilização de salgados assados e fritos embalados. A mesma coisa acontece com os docinhos. Eu entrego e disponibilizo docinhos embalados. Porém, nessa última caixinha aqui eu tenho apenas disponibilização de bolos decorados e embalados. O que acontece? A regra de negócio da minha empresa, da minha fabriqueta, fez com que eu mudasse, que agora eu só aceite encomendas de bolos decorados para clientes que vão retirar na minha fabriqueta. Eu não faço mais entrega. Acontecia muito dos clientes reclamarem que o bolo chegou quebrado, que o bolo chegou amassado, que o bolo não chegou com uma qualidade interessante. Então, a partir dessas várias reclamações, eu mudei o modelo de negócio e eu não mais faço entrega de bolos. Eu apenas aceito encomendas de bolo e disponibilizo para retirada na fabriqueta. Ok? Então, nós falamos de processos, falamos de clientes, falamos dos produtos que eu entrego, quais são as minhas saídas, né? Agora nós vamos falar das entradas. O que eu preciso receber, quais são as minhas matérias-primas, os insumos para eu produzir salgados, assados e fritos, docinhos, bolos e embalar esses produtos. O que eu preciso para entregar esse produto para o meu cliente?
Eu preciso de farinha, sal, ovos, frutas. Eu preciso de carnes, bovina e de frango. Eu preciso de queijo, presunto e doce de leite. Preciso de embalagem e preciso de serviço de entrega. Isso precisa entrar no meu processo. Embora eu não vá produzir o serviço de entrega, mas assim que eu finalizar o produto, no horário específico, eu preciso contar com esse cara aqui. Nesse caso, então, esse cara ele é um processo de apoio, ele apoia a venda do meu produto, então ele participa aqui no processo de apoio para entregar esse produto para o meu cliente. Então, essas são as entradas. E por fim, nós temos os meus fornecedores. Os fornecedores, a gente está falando de um fornecedor chamado Mercatudo. É o nome desse meu fornecedor que tem de tudo lá. Lá o cara tem farinha, ovos, frutas, enfim, o cara tem uma infinidade de produtos e eu faço solicitação e esse cara me entrega. Eu também tenho aqui o Açougue Três Irmãos. Ele me entrega carnes, ele me entrega frango. Tenho também o Distriminas, que me entrega queijos, presuntos e doce. Tenho o fornecedor de embalagem Ribeirão, ele me entrega embalagem. Tem o Moto-Zoom, que é um fornecedor de serviço aqui. Ele é o cara que me entrega os produtos que os clientes pedem como delivery ou como revenda. Eu utilizo o serviço dele para fazer essa entrega. Então, nós acabamos de fazer o CIPOC de uma fabriqueta de salgados, doces e bolos decorados. Eu mantive aquelas regras que a gente viu lá no início, que é em processos, eu não posso detalhar os processos. Veja, eu não entrei no detalhe, eu não coloquei aqui, por exemplo, que deixar a massa descansar por 2 horas, utilizar água morna na massa. Veja, eu não entrei no detalhe dos processos, eu apenas mencionei de maneira macro que eu produzo salgados assados, salgados fritos, docinhos, bolos, e faço um processo de empacotamento e embalagem. Também eu descrevi aqui apenas 2, 4, 5 macroprocessos. Isso também é o respaldo daquela regra, para evitar ter várias etapas, vários processos aqui. Então, se eu estou falando de salgados fritos, isso vale para coxinha, vale para bolinha de queijo, vale para risoles. Percebe? Eu não criei um macroprocesso de coxinha, eu não criei um macroprocesso de risoles, eu não criei um macroprocesso de bolinha de queijo. Em docinhos, eu não criei um macroprocesso de brigadeiro, não criei um macroprocesso de beijinho, é docinhos. Então, isso cabe dentro dessa caixa de produção de docinhos, independente de quais tipos que são esses docinhos. Bolo, não coloquei bolo de cenoura, bolo de chocolate, não coloquei bolo de brigadeiro, simplesmente bolo personalizados. Então é esse pacote que a gente tem que ter entendimento. No CIPOC eu não entro no detalhe, eu não vou detalhar as etapas desse processo, eu apenas olho o macroprocesso. E se ele requer uma diferenciação, que neste caso aqui, salgados assados e salgados fritos, porque tem um processo diferente para assar os salgados e eu tenho um processo diferente para fritar os salgados. Percebe? Então, se ele requer essa diferenciação, aí sim eu menciono esse processo, eu menciono esse macroprocesso. Na coluna 2, produtos e serviços devem atender os clientes. Eu tenho N formas de atender esse cliente. Eu tenho aqui pelo balcão, pela revenda e delivery. Ou seja, eu poderia expandir? Poderia. Eu poderia aqui projetar um outro perfil de cliente? Poderia. Mas eu tenho sempre que manter isso em mente. Qual o perfil do meu cliente? O que eu quero entregar para ele? Qual é a minha proposta de valor para esse cliente? Na coluna 3, as saídas. Os meus produtos e serviços devem atender às necessidades do meu cliente. E aqui, veja, eu tenho N formas também. Eu entrego, disponibilizo, tenho sim uma especificação que é do meu negócio. Como eu estou falando de qualidade do meu produto, eu não posso abrir margens para que meu cliente final receba em sua casa um produto com a qualidade inferior. Então, uma vez que eu entendo que tem uma brecha no meu negócio, que coloca em risco o meu negócio, eu preciso atuar sobre isso e foi o que eu fiz. Não é que eu deixei de produzir bolos. Não, eu produzo, mas eu só disponibilizo para retirada na fabriqueta. Eu não entrego. Tem também a regra da entrada. E se eu estou preocupado com a qualidade do meu produto, com a forma como eu processo esse produto, eu preciso me preocupar também com a qualidade dos insumos e informações que eu recebo para processamento e entrega desse produto. E por fim, em relação às regras do CIPOC, os fornecedores. Eu até deixei aqui em vermelhinho, Moto Expressa,
era uma empresa que me atendia. Esses caras começaram a gerar problemas nas entregas, a atrasar. Esses caras começaram a não se relacionar bem com o meu cliente final. Eu comecei a receber feedback disso, por isso eu deixei esse cara aqui na caixinha vermelha. É um fornecedor que eu não quero contar mais. Poderia, inclusive, nem ter mencionado aqui esse cara, mas eu quis mencionar, mostrar para vocês que isso também é possível fazer. Você ter vários fornecedores, né, de produtos, e de repente você ranqueia esse cara, né? A Moto Zoom poderia ser o meu fornecedor principal, em seguida o Moto Expressa. Neste caso, eu nem quero mais o Moto Expressa, eu só deixei aqui para mostrar para vocês. Poderia sim ranquear. Primeiro eu aciono o Moto Zoom e, na falta desse serviço, eu aciono um outro fornecedor. Ok? Então esse é o CIPOC de produto físico. Agora nós vamos falar do CIPOC de serviços. O CIPOC de serviços que a gente vai descrever aqui são aquelas empresas de monitoramento. Hoje em dia existem muitos porteiros eletrônicos que prestam serviços para condomínios. Então imagina o seguinte, essa empresa presta serviços de monitoramento de entrada e saída de moradores. Existem pessoas que ficam 24 horas monitorando a entrada e saída dos moradores, abrindo o portão, falando com moradores caso algum visitante venha procurar por ele, ou então alguma entrega. Esse é o monitoramento de entrada e saída de moradores. Também, por conta do monitoramento, eles solicitam apoio externo e da polícia. O que seria o apoio externo? Essa empresa, eles têm alguns carros nas ruas que fazem ronda nas proximidades dos clientes e sempre que é acionado, esse carro se dirige até o condomínio para atender alguma solicitação que é feita. E dependendo da condição, até a polícia pode ser acionada. Então, o monitoramento ajuda muito nesse sentido. E por fim, eles também fazem a notificação das ocorrências para a síndica. Imagina o seguinte, tem um portão de pedestre e tem um portão de carros. O morador desce e passa pelo portão de carros, a pé. Isso o condomínio já definiu que não pode acontecer, mas os moradores seguem fazendo. Então, o monitoramento apoia a síndica nesse sentido. Eles fazem a identificação desse morador, informam a síndica e, assim que possível, a síndica aciona o morador e, dependendo da condição, pode até gerar multa. Então, esse é o processo dessa empresa de prestação de serviço de monitoramento ou portaria eletrônica. Quais clientes que essa empresa atende? Ela atende moradores, atende policiais e atende síndica. O que ela entrega para esses clientes? Durante 24 horas, ela tem que zelar pela segurança dos moradores. Ela tem que zelar pelo patrimônio das áreas comuns. E, por fim, fornecer vídeos e informações claras, detalhadas dos envolvidos e das ocorrências. Quais são as entradas dessa empresa? O que ela precisa ter para processar tudo isso e entregar isso para esses clientes? Ela precisa ter o contrato de prestação de serviço e responsabilidades. Ela precisa ter equipamentos, câmeras e controladores de acesso. Ela precisa ter também rádios e celulares. E quais são os fornecedores dessa empresa? A síndica, assim como a síndica é cliente, ela também pode ser fornecedor deste processo. Ela vai entregar o quê? Contrato de prestação de serviços e responsabilidade. Também tem uma empresa que chama AL Equipamentos de Monitoramento. Ela que está fornecendo equipamentos, câmeras, controlador de acesso e etc. E também tem uma empresa de telecomunicação que se chama Fibranet. Percebe? Esse é o processo, esse é o macro processo de uma empresa de prestação de serviço. Aqui a gente tem que seguir as mesmas regras. Não detalhar os processos, atender às necessidades do cliente. E aqui a gente faz bem menção a isso, né? Fornecer vídeos, entre parênteses, e informações claras, detalhadas dos envolvidos e das ocorrências. Porque senão a polícia não vai ter condições de atuar. Senão a síndica não vai ter condições de atuar. Né? Então, imagina, a polícia chegou no local com uma ocorrência, é um morador que está quebrando a área comum, que está batendo nas coisas, derrubando as coisas, e aí a polícia chega e pergunta, qual morador? Né? Se não tiver clareza nessa informação, a polícia não consegue atuar. Né? Se aquele morador passar pelo portão de carros e o monitoramento não souber responder qual é o morador, a síndica não consegue atuar. O preenchimento do CIPOC é algo simples, mas ele precisa responder a alguns questionamentos. Por isso é muito importante nós não só escrever por escrever um processo de CIPOC,
mas ter um objetivo claro, que é gerar valor no preenchimento dessa ferramenta. Agora que você já entendeu como utilizar essa ferramenta e os benefícios que essa ferramenta pode te trazer, eu convido que você faça o macroprocesso da sua empresa. Mas como você vai fazer isso? De maneira muito simples. Você vai utilizar uma folha em branco e um lápis, uma caneta, o que estiver fácil aí. Você precisa apenas de criar essas 5 colunas. Identificar o que cada uma delas são. E, de novo, minha sugestão é que você inicie pelo processo, passa pelo cliente, as saídas desse processo, as entradas e os fornecedores. E você pode utilizar qualquer coisa, o que você tiver aí disponível, fácil. Você pode utilizar post-it, por exemplo, num quadro da sua empresa. E o post-it é bem interessante, inclusive porque você consegue mover esse cara, tirar, incluir. De repente você tira ele e coloca um post-it vermelho, que é um fornecedor que você não quer utilizar mais, ou então um macro processo que demande uma atenção específica. Ou simplesmente utilizar o quadro da sua empresa com um marcador e escrever lá, fazer as colunas, escrever CIPOC e descrever cada um dos processos. Você pode também utilizar um flip chart e, caso tenha conhecimento no Excel, fazer também isso no Excel. De maneira muito simples, você precisa apenas colocar essas 5 palavras e descrever cada uma delas. O BPM classifica o CIPOC como uma das 3 abordagens de processos. Eu utilizo o CIPOC. Eu recomendo o CIPOC. Não como uma notação de processos, como algumas pessoas defendem, mas como uma abordagem especializada. A bandeira que eu fixo e balanço como notação de processos é o BPMN. Eu ainda vou falar bastante sobre BPMN, vou falar bastante sobre BPM, mas para finalizar esse nosso bate-papo sobre CIPOC, eu queria respaldar tudo que falamos aqui mencionando o BPM. Então construa o seu CIPOC. Como vimos, ele é de fácil manuseio e aplicação. Mas caso tenha alguma dúvida, alguma observação, me manda uma mensagem ou um e-mail. O importante é começarmos. E como eu digo sempre, o caminho se faz caminhando. Então fique comigo e não se perca pelo caminho. Eu pergunto, quem não quer ter domínio dos processos da sua empresa? Ter a visão macro dos processos da sua empresa permite ter domínio do caminho em que ela está percorrendo e o destino de onde você quer chegar.